Para ser submisso a Deus, para matar a nossa natureza carnal e assumir uma nova maneira de pensar, uma maneira espiritual, primeiramente é preciso ouvir. É preciso ouvir a voz de Deus. Mas não somente escutar a voz de Deus, mas ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Para você ouvir, você não pode ter ruídos, para você ouvir e entender. Para que ela seja uma mensagem inteligível, não pode ter ruídos. Você não pode se distrair com outras coisas, mas você tem que deixar que o Senhor fale através da sua palavra. Veja, irmãos, você pode ouvir a Deus, entender o que Deus diz e agora então obedecer e praticar. A Bíblia apresenta o exemplo de um menino, um pequeno menino, criança, que desde criança ouviu a voz de Deus. Esse menino era Samuel. Samuel era o filho que o Senhor prometeu a Ana. Ana estava no templo pedindo, implorando que tivesse um filho. E ela disse que se tivesse um filho, dedicaria ao Senhor. E o Senhor deu então a ela esse filho. Esse filho foi Samuel. E ainda menino, Ana foi honrar o seu compromisso e o dedicou ao Senhor. E ele ficou no tabernáculo, ficou no templo, trabalhando, ficou no templo junto com o sacerdote Eli. O sacerdócio, irmãos, era uma função hereditária, era um privilégio hereditário. Passava de pai para filhos. Entretanto, os filhos de Eli eram filhos de Belial. A Bíblia diz eram filhos de Belial. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles eram sem valor. Quer dizer que eles eram maus. Quais eram as coisas más que eles faziam? Então, vejam, irmãos, 1 Samuel 2, de 12 a 36, nós encontramos algumas coisas más que eles faziam. Eles não respeitavam o ritual do sacrifício. Eles roubavam os ofertantes. Os ofertantes apresentavam as carnes ainda cruas, antes de cozidas, eles pegavam essas carnes, contrariamente ao ritual, que dizia que devia pegar as carnes, a parte das carnes, somente após cozidas. Mas ainda, eles desprezavam a oferta. Veja agora o que mais eles faziam, irmãos. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que serviam à porta do templo. Isso quer dizer, isso era abuso sexual, assédio sexual. E eles então se aproveitavam da posição hierárquica de serem sacerdotes e praticavam relações sexuais com essas mulheres que serviam no templo. Eles prevaricavam. Isso quer dizer, irmãos, eles se aproveitavam da sua posição para cometer as maldades. E eles não ouviam a seu pai. Veja, eles não ouviam a Eli. Para isso, então, o Senhor decretou sobre eles um juízo de morte. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, deveriam morrer na mesma ocasião. Mas e que falar de Samuel? Bom, nós já vimos os filhos de Eli não ouviam. E agora Samuel, qual era a atitude de Samuel? Samuel 3, dos versos 1 a 18. O Senhor à noite chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. Ele estava pronto, ele estava de prontidão, ele entendia que era Eli que estava chamando. Foi ver o que o sacerdote Eli queria e Eli falou: Não, não te chamei. O Senhor chamou pela segunda vez e ele disse: Eis-me aqui. Novamente foi falar com Eli e Eli falou: Não é assim, eu não estou te chamando. É o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar novamente, você diga: Fala que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. O Senhor chamou pela terceira vez e agora Samuel respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. A disposição em ouvir, a disposição em ouvir a palavra de Deus. E o Senhor falou a ele, deu uma mensagem a ele, o que aconteceria, quais seriam os juízos sobre o povo, quais seriam os juízos sobre os filhos de Eli. Samuel relatou então depois a visão a Eli.
E qual foi a posição de Eli? É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. O Senhor ia tomar uma posição contrária de juízo aos filhos de Eli, mas ele diz assim: pode fazer, é o Senhor que vai fazer, faça conforme parecer bem aos seus olhos. Os filhos de Eli não ouviam ao Senhor e foram condenados. Samuel ouvia, fala porque o teu servo ouve. Veja 1 Samuel 3,19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Qual é a diferença, irmãos? Qual a diferença entre a vida desses dois filhos e também de Samuel? A diferença era ouvir a vontade de Deus, ouvir e obedecer. Ouvir ao Senhor faz toda a diferença. Estar pronto para ouvir faz toda a diferença. Você quer andar de acordo com a vontade de Deus? Ouça. Ouça e obedeça. Esteja atento. Que a resposta de cada um de nós, irmão, seja: fala que o teu servo ouve. E que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Samuel. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Que o Senhor seja com cada um de nós. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para todos nós. Que Deus nos abençoe e que assim suceda conforme a sua vontade.